Olá, boa noite a todos. Me digam se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem. Nós tivemos um problema técnico aqui, por isso o atraso. Inclusive, estamos transmitindo aqui do meu canal. Para quem não sabe, para quem está assistindo aqui pelo YouTube, essa aqui é uma aula do nosso Catecismo de São Pio X, Catecismo para adultos. E nós já percorremos um bom caminho e estamos transmitindo as aulas ao vivo toda quinta-feira no canal da Escola Santa Cruz. Então, se você quiser acompanhar, você pode nos assistir toda quinta-feira no canal do YouTube da Escola Santa Cruz, tá certo? Porém, hoje, por conta desse pequeno problema, nós vamos estar transmitindo aqui no meu canal, certo? Então, nós já percorremos aqui um bom caminho e estamos chegando, então, no 7º mandamento. Um conteúdo bastante simples, mas que, como vocês verão, hoje em dia ele é bastante mal compreendido em muitos pontos, né? Isso porque se mudou muita coisa, né, na concepção do homem moderno. Então, antigamente, a própria noção de propriedade era diferente, né? Antigamente, eu quero dizer, no período onde se era mais cristão, não que a Igreja Católica tenha mudado a noção de propriedade, pelo contrário, a doutrina ela é imutável nesse sentido, né? Ela pode se ajustar a algum ponto ou outro, no sentido de conceder, fazer certas concessões por conta das características dos tempos, ou seja, tem coisas que muitas vezes não é mais possível serem feitas, né? Mas a noção, o conceito, os princípios serão sempre os mesmos. E nós vamos ver que hoje em dia o mundo moderno já não conhece mais esses princípios, não sabe mais quais são esses princípios e, portanto, não sabe mais como se orientar de forma católica, né, com relação no que diz respeito à sua vida profissional, a tudo que diz respeito àquela questão financeira, né, no uso e na distribuição dos seus bens. Né? O católico ele precisa ter uma visão clara sobre esse ponto, porque senão ele facilmente vai se desviar. Tá bem? Então, como é um assunto bastante complexo, vamos iniciar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Infalível Criador, que dos tesouros da vossa sabedoria tirastes as hierarquias dos anjos, colocando-as com ordem admirável no céu, distribuístes o universo com encantável harmonia. Vós que sois a verdadeira fonte da luz e princípio supremo da sabedoria, difunde na minha mente o raio do esplendor, removendo as duplas trevas nas quais nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornais fecundas as línguas das crianças, tornais erudita a minha língua, e espalhai sobre os meus lábios a vossa bênção. Concede-me a curiosidade para entender, a memória para reter, a sutileza de revelar, a facilidade de aprender, a graça abundante de falar e de escrever. Ensina-me a começar, rege-me a continuar e perseverar até o término. Vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Nossa Senhora da Aparecida, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para vocês que estão assistindo agora no YouTube e que ainda não assistiram as primeiras aulas, né, eu recomendo que assista o curso completo, porque existe uma certa gradação, né, do conteúdo, para que você possa entender da melhor forma possível, mas nós estamos acompanhando nada mais, nada menos do que o Catecismo de São Pio X, desde o início, e nós estamos aprofundando esses temas, né, já que nesse livro, no Catecismo Maior de São Pio X, ele trata desse assunto, desses temas, de forma bastante resumida. Vocês verão que muito do que nós falaremos aqui está contido, né, no texto do livro, só que de uma forma muito mais sucinta, né? Ele faz pequenas menções, justamente porque ele tinha em mente que isso fosse desenvolvido, né? Fosse desenvolvido por alguém que tivesse um pouco mais de conhecimento e pudesse explicar isso para as pessoas que estivessem aprendendo. Certo? Então, o 7º mandamento,
né, e relembrando, né, então nós estamos acompanhando esse livro, né, o Catecismo Maior de São Pio X, e você vai fazer a leitura, né, da parte referente a ao conteúdo dessa aula. Então você vai ler o que diz respeito ao sétimo mandamento, mesmo que você já tenha lido, recomendo que você leia novamente, né, o Catecismo é um livro para você estar sempre revisitando, você leia novamente, né, ou leia pela primeira vez, como for, e aí você vai juntar esse conteúdo que está aqui, junto com o conteúdo que nós vamos explicar nessa aula, certo? O nosso intuito aqui sempre é buscar trazer um aprofundamento melhor, ou pelo menos um desenvolvimento, né, do assunto que está dado ali de forma muito sucinta, tá certo? Então, esse é o nosso objetivo. Então, o sétimo mandamento, ele nos diz para não furtar, ou seja, ele proíbe o furto. E por isso nós não vamos tratar muito daquele conteúdo que já está de forma suficientemente clara apresentada no texto do livro. Ou seja, que nós não podemos furtar, a diferença entre furto e roubo, e coisas desse tipo, né? Nós vamos nos ater aqui, hoje, principalmente, na noção de propriedade, porque nós vamos fazer o seguinte, ao invés de nós olharmos para aquilo que não se deve fazer, nós vamos procurar entender o que é que se deve fazer, o que é que nós devemos buscar fazer. Então nós vamos entender o que é o melhor possível, como que nós, da maneira perfeitamente católica, digamos assim, vamos utilizar os bens materiais, como é que nós devemos olhar para os bens materiais e nos relacionar com eles, e como é que nós vamos nos relacionar com o nosso próximo no que diz respeito aos bens materiais. E tendo esse entendimento, então, vai ficar muito fácil compreender o que não deve ser feito, certo? Porque é aquela história, quando você entende o bem, quando você entende o que é certo, automaticamente você sabe tudo que deve ser feito errado, né? Você não precisa, por exemplo, o médico, quando ele está aprendendo a fazer um corte com o bisturi, ele aprende a forma que deve ser feito, o corte deve ser feito assim. Ele não precisa aprender todas as formas erradas de fazer o corte, né? Pelo contrário, uma vez que ele sabe a forma certa, ele vai, por consequência, saber quais são as formas erradas, ou seja, tudo que não for aquilo. Então, o sétimo mandamento diz exatamente assim: não furtar, né, ou o que nos proíbe o sétimo mandamento. Não furtar proíbe tirar ou reter injustamente as coisas alheias e causar dano dano ao próximo nos seus bens ou de qualquer outro modo, né? Ou seja, não causar dano nos bens materiais do próximo, nem furtando e nem de qualquer outro modo. Então, para nós entendermos isso, ou seja, esse mandamento ele diz respeito especificamente à propriedade, ou seja, nós não podemos danificar a propriedade do nosso próximo. E de início se levanta uma questão muito interessante, que é o seguinte: será que a propriedade ela é um direito natural? E hoje em dia se tende a imaginar, quando se discute esse assunto, é claro, né? Na verdade, hoje em dia a maioria das pessoas nem sequer se pergunta isso, se existe direito natural, se não existe, enfim. Mas quando se levanta essa questão, eu creio que a maioria se coloca na posição de que acredita que o direito ele é uma propriedade absolutamente natural e não existe discussão, né? Isso especialmente porque nós vivemos num mundo liberal, né? Num mundo onde a economia é quase que o centro, o coração das atividades de praticamente todas as funções humanas, né? Hoje em dia todo mundo faz tudo praticamente tendo em vista o dinheiro, o lucro. Então se tende a pensar que a propriedade é um direito absolutamente natural, né, que não se pode mexer nisso, né? Ou seja, assim como eu tenho o direito à vida, e portanto ninguém pode me matar, porque é algo natural, então o direito à propriedade é algo natural, algo intrínseco ao ser humano. Mas não é exatamente assim. Isso não está completamente errado, porque o direito à propriedade, né, ou a propriedade, de certa forma, ela é um direito natural, mas São Tomás de Aquino nos ensina que ela é um direito natural, digamos assim, secundário, certo? Porque a propriedade dos bens, ela não é contra a lei natural, mas pertence à lei natural secundária, que se funda na razão humana.
Como assim? Significa que, a forma mais natural possível que nós possamos conceber, os bens, eles são, na verdade, de propriedade comum. Deus criou as coisas, e assim a igreja sempre entendeu, não para um determinado indivíduo, para determinado outro indivíduo, mas para todos. Então, os bens, eles estão aí para o bem do homem. Basicamente é isso. Então, não existe um direito natural que me diz, olha, esse celular é do fulano de tal, esse outro celular é do fulano de outra pessoa, né? Que diz, olha, essa casa é de uma pessoa ou de outra. Algumas pessoas chegam a conceber dessa forma, que como se existisse um direito natural de que, olha, se eu cerquei esse lugar, ou se eu coloquei um trabalho ou alguma coisa do tipo em cima disso, então isso automaticamente, naturalmente me confere um direito. Mas não é bem assim. Ele é um direito natural secundário, como diz São Tomás de Aquino, né, que se funda na razão humana. Então ele se funda no quê? No consenso, ou seja, nós estabelecemos que aquela propriedade é sua, e nós estamos de comum acordo que aquela propriedade é sua, e é só por isso que você tem a propriedade. Então, é muito importante pensar isso e perceber isso. A propriedade nada mais é do que um pensamento, basicamente é isso, né? É um pensamento, olha, quando você tem várias pessoas que acreditam que aquela propriedade, que aquele objeto é seu e que você pode usar ele, e ninguém pode tocar nisso, então é aí que você tem a propriedade. A partir do momento que as pessoas começam a pensar o contrário disso, não, você não pode usar, quem vai usar sei lá, é o João, acabou, né? Acabou o seu direito. Então, se alimenta muitas vezes, né, na mente das pessoas essa mentalidade ilusória, né, fantasiosa, de que pelo simples fato de você ter um direito, é quase que como se aquela coisa fosse ser sua. Mas pare para pensar, se não existe um órgão, uma pessoa que garanta a sua propriedade sobre aquele determinado bem, então você não tem direito nenhum, digamos assim, né? Ou melhor, o seu direito ele não passa de uma ilusão, de uma fantasia. Suponhamos que você vai lá e delimita um determinado espaço de terra. E aí chega outra pessoa e diz, não, quem vai usar isso aqui sou eu. Diz, não, mas eu já marquei isso aqui, é meu, é minha propriedade. A pessoa te dá uma paulada na cabeça, te arrasta para o canto e pronto, quem vai ficar aqui sou eu. Quem que me tira daqui? Se você quiser tirar, vai ter que tirar ele na força. Não adianta você ficar ali gritando e dizendo, não, a propriedade é minha, tá aqui a escritura, tá aqui. Não adianta, você precisa o quê? Você precisa que ou você mesmo vá lá e tire aquela pessoa à força de lá, ou você venha com outras pessoas e essas pessoas tirem aquela pessoa de lá. Então, é necessário um sistema de garantia para que exista uma propriedade efetiva. Tá entendendo? Não é só a ideia da propriedade. E é justamente isso que os libertários não entendem. Né? Eles pensam que não basta nós formarmos uma sociedade com base no direito, né, fundamentado no direito natural da propriedade, né, onde nós vamos fomentar o livre comércio e nós vamos simplesmente impedir, né, ou buscar impedir, ou buscar pelo menos fomentar que as pessoas tenham a capacidade livre de comercializar, e pronto, tá tudo certo, vai tudo funcionar muito bem. Não, é óbvio que não. É óbvio que não, porque nem mesmo o dinheiro tem valor se você não tiver uma entidade que garanta a estabilidade das trocas ali, né? E não só a estabilidade das trocas, ou seja, de que se alguém dá uma quantia X em dinheiro, o outro é obrigado a entregar outra coisa em troca, mas também a estabilidade da própria propriedade. Porque senão vai acontecer o quê? Bom, o mais forte vai se alimentar do mais fraco. Vai sempre o que vai acontecer. Né? Então, vão se formar gangues, vão se formar grupos de bandidos, etc., que vão se apossar da propriedade alheia, a não ser que exista um meio de garantir isso. Né? Então, isso, né, que São Tomás de Aquino diz quando ele fala, né, que a propriedade dos bens exteriores não é contra a lei natural, ou seja, ela não é contra a lei natural, mas também ela não é propriamente uma lei natural, mas ela pertence à lei natural secundária, que se funda na razão humana. Então, é claro
que ela é uma lei natural secundária. E muito conveniente, como nós dissemos aqui, propriamente, de forma natural, os bens são comuns, né? Eles crescem, nascem por aí e bom, eles são de quem tomar deles, né? Mas é muito conveniente para a sociedade humana que se estabeleçam regras, que se estabeleçam leis no que diz respeito à propriedade. Por quê? Por uma tríplice finalidade, né? Então, porque quando nós temos a propriedade delimitada, ou seja, olha, isso aqui é de uma pessoa e não é de outra, nós vamos promover a paz e a ordem, né, evitando disputas, porque, como eu disse, né, você demarcou ali o terreno, e a outra pessoa diz, não, mas quem quer ficar aqui sou eu. E a pessoa, pô, eu sou mais forte que ele, vou tirar ele daqui na porrada. Então, você vai gerar conflitos e disputas o tempo todo, a não ser que você tenha uma entidade que coloque ordem no negócio, né? Ela tem a possibilidade de fazer o uso da violência, né? Então, vai ter ali os policiais, os soldados, enfim, que vão poder amedrontar ou forçar as pessoas a cumprir o que é estabelecido por essa entidade, e assim ela vai poder, então, promover uma paz e ordem, evitando as disputas. Então, a propriedade, ela tem essa função, evitar disputas, promover a paz. Também garantir que os bens sejam melhores administrados, pois as pessoas cuidam melhor do que é seu. Então, essa noção do bem comum, ela é natural, mas ela funcionaria muito bem no Jardim do Éden, né, quando as pessoas não tinham o pecado original. Mas a partir do momento que nós adquirimos o pecado original, então as pessoas, elas são preguiçosas, elas são egoístas, elas são ambiciosas, gananciosas, enfim. Então, o que elas querem? Elas querem sempre pegar o que é o melhor para si, o mais possível, né? E elas querem o mínimo de trabalho, de esforço possível. Então, se você pega um carro, por exemplo, e coloca numa comunidade, olha, esse carro aqui não é de ninguém, ele é da comunidade. Tem 10, 20 pessoas que vão dirigir esse carro. Quanto tempo você acha que esse carro vai durar? Porque quem é que vai se preocupar em abastecer o carro? Todo mundo vai querer se preocupar em abastecer o mínimo possível para fazer o que ele precisa fazer. Quem é que vai fazer manutenção no carro? Ninguém. Isso aí já pode é a resposta certa. Ninguém vai fazer manutenção no carro. E quem é que vai investir para fazer manutenção no carro se os outros aqui vão usar também? Quem é que vai cuidar do carro? Enfim, lavar ou qualquer coisa do tipo. Talvez alguém lave e limpe se ele for precisar usar aquele carro para fazer alguma coisa importante, onde ele precisa o carro limpo. Sei lá, vai buscar uma pessoa importante no aeroporto. Ele vai, quem sabe, lavar o carro, né? Mas no mais, pô, vai pegar o carro, enfim. Deu uma batidinha, deu uma amassada. Será que ele vai tirar do bolso dele? Enfim, a tendência é que não. Então, nós sabemos. Aquele velho ditado, né? Aquilo que é de todo mundo é como se fosse de ninguém. No final das contas, ninguém cuida. Todo mundo quer usar, mas ninguém quer cuidar, né? Ninguém quer zelar por aquele bem. Então, é outra finalidade pelo qual é bom, útil e até necessário que nós tenhamos a propriedade, a noção de propriedade. E também para nós podermos utilizar os bens com mais eficácia, né? Porque, como se decorre disso que nós já falamos, as pessoas cuidam melhor do que é seu. Então, se você tem uma terra, né, e aquilo é seu, as pessoas vão tender a cuidar mais, a tentar fazer com que ela produza o mais possível, ou uma empresa, enfim, ela vai querer tirar o melhor rendimento possível daquilo, porque se for comum, ou seja, se o rendimento é comum, as pessoas tendem a não dar o melhor de si, né? Para não querem se esforçar ao máximo para conseguir o melhor. Mas se é para elas, então isso acontece. Elas vão se esforçar o máximo possível para extrair o máximo que for possível daquele pedaço de terra, daquela empresa, daquela máquina, enfim, seja lá o que for. Então, por essa tríplice finalidade, é que a propriedade ela entra como um direito natural, né? E por aqui nós podemos entender, então, que embora a noção cristã seja de que naturalmente os bens eles são comuns, eles não são propriamente propriedade de alguém, né, deste ou daquela pessoa, isso de maneira alguma fomenta aquela noção comunista, né, como é muito comum de se ver na teologia da libertação, enfim, muitas pessoas que fazem uma má interpretação desse ensinamento da igreja, né?
querendo ensinar, então, que não, que o católico ele deveria buscar o bem comum, que ele deveria dar tudo para os pobres, ele não deveria querer ter nada, etc. É claro que nós, de maneira alguma, vamos fazer menos, né, ou fazer pouco do conselho, né, de pobreza. Algumas pessoas, sim, vão ter essa vocação, esse chamado especial do Espírito Santo para pegar e doar todas as coisas para os pobres e viver na pobreza, enfim. E é o que acontece especialmente dentro de uma vocação religiosa, né, nas ordens religiosas. Então você tem os mosteiros, e nos mosteiros as pessoas, os monges, né, os religiosos, eles têm os bens todos em comum, ou seja, nada lhes pertence ali, absolutamente nada, né, ou com exceção às vezes de uma ou outra coisa que eles recebem permissão de pelo menos ter o uso, né, o uso somente deles, enfim, mas propriedade mesmo não é de ninguém. Ninguém tem a propriedade daqueles bens. É o bem utilizado em comum, que é exatamente a mesma coisa que se fazia em algumas comunidades na Igreja Católica nos princípios, né, na Igreja Católica nascente. Então, logo depois da ressurreição e ascensão do Nosso Senhor, você vê lá nos Atos dos Apóstolos, né, contando como as pessoas ali recém-convertidas se reuniam, né, em grande caridade, né, e não tinham nada de seu, mas vendiam tudo e distribuíam tudo ali conforme a necessidade de cada um e faziam com que as coisas fossem todas em comum. Né? Justamente esse aqui é uma das passagens muito utilizadas, né, para quem defende essa visão, né, de que não, o católico, o cristão, enfim, ele não deveria ter nada próprio, ele deveria querer ter sempre tudo em comum. Mas isto é próprio de um conselho de perfeição e que não vai funcionar para todo mundo, né? Especialmente não vai funcionar para uma família, por exemplo. Como é que você vai ter que cuidar de uma família se você tem tudo em comum? Será que as pessoas vão dar tudo que você precisa para a educação dos seus filhos? Será que eles vão dar tudo que você precisa para nutrição, para alimento, vestimento, etc. dos seus filhos? Não, claro que não. Então não adianta você pensar nisso. Se todos fizessem isso, bom, tudo bem, com certeza funcionaria e seria maravilhoso. Mas, como nós estamos aqui nesse mundo com o pecado original, nós temos que ser realistas, né? Nós temos que viver segundo a realidade das coisas e não ficar idealizando. Então, algumas comunidades isso pode funcionar, embora com certeza lá muitas vezes surjam dificuldades com relação a isso, né? Como, por exemplo, as pessoas não cuidar direito das coisas que não estão utilizando, as pessoas, enfim, quererem se apropriar de coisas que não deveriam, etc. Então, isso também vai surgir lá, porque lá o pecado original também está presente. Então, nunca vai ser uma coisa perfeita, né? Mas se pode ter essa tentativa em alguns lugares. Então, vejam, isso é importante. A Igreja Católica ela não entra nunca nessa visão extremista de dizer, não, nós somos aqui como que se fosse capitalistas, né? Ou seja, né, propriedade acima de tudo, e nós temos que zelar, buscar somente isso, né? Como se fosse a propriedade absoluta, né? Pelo contrário, inclusive a Igreja nos ensina que em certos momentos o furto, que não seria propriamente um furto, né? Mas vamos chamar aqui como se fosse um furto, seria inclusive admitido, ou seja, se você passa por um momento de necessidade, e é uma necessidade urgente, e você não tem outra condição, você pode tomar digamos assim, a força, né? Claro que não usando a violência, mas tomando, né, aquele objeto que você necessita, como suponhamos, a comida, né? Você está ali passando num pomar, o dono não te permitiu pegar nenhuma fruta e você está dias sem comer, então você vai lá e come o fruto. Você, na realidade, não está prejudicando ninguém. E também nem é um furto. Por quê? Em situações de emergência e de necessidade real, os bens passam a ser comuns. Então literalmente ele perde o direito de propriedade sobre aquele bem, porque na verdade, nesse momento, o dever dele é utilizar dos bens dele para socorrer o irmão, no caso, né, para socorrer o seu próximo que está ali passando necessidade. Ele deveria fazer isso. Mas se ele não faz, o outro tem o direito, inclusive, de tomar. Né? Bom, você não dá, então eu vou dar o meu jeito que eu vou pegar da forma que eu puder. Então, mesmo isso, a igreja nos permite porque, como nós dizemos aqui, os bens, primeiramente, eles são de propriedade comum, mas por um direito natural secundário, ou seja, porque é racional, porque é conveniente,
nós fazemos, então, uso da noção da propriedade. Tá bem? Então, esclarecido esse ponto, é muito interessante nós olharmos para como é que a cristandade utilizava essas noções de propriedade, ou seja, como é que ela organizava a economia na sociedade. E lembrando, quando eu estou falando que aqui a cristandade fazia isso, não é que esses preceitos ou que esses princípios eles estão reclusos a um determinado período de tempo. Não, é simplesmente porque nós temos um período que, de forma mais perfeita, mais eficiente, mais dedicada, mais desinteressada até, conseguiu aplicar esses princípios na sociedade. Então, a sociedade como um todo, ela conhecia o seu catecismo, ela conhecia a moral católica e ela fazia uso, então, desses princípios no seu trabalho, nos seus negócios e, como consequência, então, a economia se movimentava em cima de uma base católica, né? Eram realmente engrenagens católicas que faziam toda a economia desse período, né, que se chama cristandade. Para quem não sabe, aconteceu ali na Idade Média, né, especialmente século XI, XII, onde você tinha, então, um sistema católico, uma sociedade católica funcionando. E é por isso que nós olhamos para eles como um exemplo, né? Mas é claro, as coisas mudaram. Vocês verão aqui que muitas coisas que nós vamos falar hoje talvez não sejam aplicáveis, não nos princípios, não nos conceitos, esses sim nós devemos sempre levar em consideração e buscá-los aplicar da melhor forma possível, mas o modo, a maneira como era feito, às vezes não vai ser possível ser feito, né, hoje em dia, porque todo o mercado mudou, toda a economia mudou, né, mas nós temos que levar em consideração que, via de regra, aquilo que era pecado antes continua sendo pecado para nós hoje também. Então, para nós entendermos o que era, né, ou como funcionava a economia cristã, a economia católica, nós precisamos entender o que é a propriedade segundo a visão católica. Então, dentro da visão católica, a propriedade é o direito de um indivíduo dispor racionalmente dos bens exteriores como seus, com o dever de usá-los em vista do bem comum. Então, isso aqui é algo completamente discrepante do que nós temos hoje. Vamos ler com calma aqui, olha só. Então, a propriedade é o direito de um indivíduo, então o direito, como nós dissemos, né, ou seja, existe uma entidade que garante que esse direito seja preservado, né, e por isso nós temos, então, o direito à propriedade, certo? De um indivíduo, então, de dispor racionalmente dos bens exteriores. Então, dispor racionalmente, já começa por aí. Não é simplesmente dispor dos seus bens. Hoje em dia se pensa no seguinte, olha, eu tenho propriedade, sei lá, do meu carro, então eu posso fazer o que eu quiser com ele. O carro é meu, eu posso fazer o que eu quiser com ele. Na noção católica, nós já começamos por aqui. Não, você não pode fazer o que você quiser com ele. Para começo de história, você só pode fazer o que é racional. Você tem o direito de usar esse bem para o que for racional. O que for irracional, você não tem direito. Então, o dispor racionalmente dos bens exteriores como os seus, e com o dever, e além de você ter que utilizar eles de forma racional, você adquire com isso o dever de usá-los em vista do bem comum. Então, você não pode fazer o que você quiser. O carro é seu, muito bem. Significa, então, que você tem o dever de usar esse carro de forma racional e tendo em vista o bem comum, ou seja, aquilo que é melhor para todos, e não o que você quer fazer. Então, por exemplo, hoje em dia você pega o carro, você bota um som, né? Bota aquelas batidas lá horrorosas no último volume, né? Que não sei como é que não mata a pessoa que está dentro daquele carro. E você sai rodando no carro pela cidade, pela vizinhança, atrapalhando todo mundo, né? Ninguém dorme, ninguém descansa, ninguém estuda, ninguém faz nada, porque o miserável decidiu dar uma volta no bairro, né? E ele tá lá no outro lado do bairro, você tá escutando, aí ele vai chegando perto e vai indo longe, você, né, tá aquele som o tempo todo. Então,
o cara sai prejudicando todo mundo, né? Da forma como bem quiser. E quem é que pode, hoje em dia, chegar para esse camarada e dizer, olha, você não tem o direito de fazer isso? O que ele vai dizer para você? Olha, o carro é meu, o som é meu, eu faço o que eu quiser com ele. Não importa, se eu quiser botar aqui o som que vai atrapalhar a cidade inteira, eu coloco. Tudo bem, né? Tem leis que proíbem isso dentro de um limite, mas via de regra, como se encara as coisas e como elas são executadas, né? Especialmente como elas são executadas, é assim que se entende. Como é que é a mentalidade hoje, por exemplo, do brasileiro? Não é exatamente como eu descrevi? É exatamente assim. Olha, o som é meu, eu trabalhei, eu comprei ele, o carro é meu, eu estou usando ele aqui e eu uso do jeito que eu quiser. Pronto. Quem não gosta, os incomodados que se retirem. É assim que se diz, né? Então, é uma visão completamente distorcida de propriedade, né? E essa noção, ela vem sendo distorcida dessa forma por volta do início do século, final do século XIII, início do século XIV, é quando começou a se restaurar a noção judicial, né, de jus utendi e abutendi, né, ou seja, o direito de você usar e abusar. Então, se para o católico o direito à propriedade é o direito de fazer uso, né, e de dispor de forma racional dos seus bens exteriores e com o dever de usá-los para o bem comum, o direito romano dizia o seguinte, não, é exatamente isso que se entende hoje. Você tem o direito de usar e abusar. Você faz o que você quiser. Se você quiser destruir, você destrói. Se você quiser utilizar de forma que prejudique o bem comum, né, desde que não fira de certas leis que sejam muito evidentes, etc., né, então você pode usar à vontade. Né, é seu e pronto. Então, não era assim que o católico, na cristandade, via a propriedade. E não é assim que nós devemos ver a propriedade. Então, como é que era vista, como que era utilizado esse princípio, né, dentro da economia? Então, para nós entendermos isso de forma mais profunda, nós precisamos entender uma outra coisa, que é o dinheiro. Então, o que é o dinheiro, afinal de contas? Certo? Então, acredito que muitas pessoas aqui consigam entender já essa noção, mas nós precisamos aqui retomar parar um pouco e olhar, né, e buscar entender de forma mais precisa o que é o dinheiro, porque tudo vai ficar muito claro. Então, o dinheiro é o seguinte, é algo, como nós sabemos, que nós usamos para valorar as outras coisas, é algo que nós usamos para trocar alguma coisa. Então, isso começou, como vocês sabem, com as simples trocas de uma pessoa ou outra. Né? Você tinha uma vaca e a outra pessoa tinha muitos peixes. E aí, então, ela, sei lá, eu tenho vacas suficientes, eu não quero mais vaca, mas eu gostaria de peixe. Então, quantos peixes você me dá por essa vaca? É claro que uma vaca não vai valer um peixe, vai valer muitos peixes, então a pessoa vai dar uma quantidade de peixes lá para ela, sei lá, te dou 200 peixes salgados aqui, eles vão durar 2 meses. Você vai ter 2 meses, aí você não vai mais precisar se preocupar com peixes, e aí você me dá essa vaca. Eles faziam essa troca, ou seja, eles percebiam que existia uma certa equivalência entre uma determinada quantidade de uma coisa e uma determinada quantidade de uma outra coisa. Eles percebiam que elas não valiam exatamente a mesma coisa, unitariamente falando, ou seja, um peixe não vale uma vaca, mas 200 peixes, sendo eles todos limpos, salgados, prontos para o uso, tá bom, é algo razoável, né? É algo que, de certa forma, está equivalente, né? Vale a pena trocar uma coisa pela outra. Então, percebendo, né, essa equiparidade entre as coisas, que foi se formando sistemas de troca. E aí nós temos que entender que, para que algo possa servir de moeda, ou seja, para que ele possa ser trocável por outra coisa, ele precisa ter um valor, ou seja, as outras pessoas, ou pelo menos a outra pessoa que vai receber isso em troca, precisa querer aquilo. Ou seja, aquilo tem que ser útil para ela de alguma forma, porque ela não vai querer algo que não seja útil para ela de alguma forma, certo? Ou seja, algo que ela não consiga usufruir de alguma forma. Então, ela tem que ter ver algum bem naquilo, alguma utilidade naquele bem.
Então, essa é a primeira coisa que algo precisa ter, certo? Precisa ter um certo valor em si mesmo, para que seja uma moeda, pelo menos uma boa moeda, né? Além do que, vai existir, então, uma certa proporção entre o esforço que é necessário para se conseguir aquilo, né? Então, por exemplo, se eu quisesse vender terra, né? Não terrenos, mas terra, simplesmente terra. Pego um punhado de terra, coloco numa sacolinha e vou vender. A terra não tem uma utilidade? Sim, claro, a terra tem muita utilidade, né? Com ela nós podemos fazer o barro, fazer cerâmica, fazer tijolos, fazer muita coisa. Mas quem é que compra a terra? Ninguém. Por quê? Porque a terra tem em todo lugar. A não ser que você queira um tipo de terra específica, então você nunca vai querer comprar terra. Você vai, no máximo, você vai numa loja de artesanato para comprar argila, porque encontrar argila não é tão fácil assim, não é tão simples assim. Ou seja, ela requer esforço, certo? Então, aquilo que é de muito fácil acesso, ninguém paga. Você não paga pelo ar. O ar é muito útil. Se você não tiver ar, você não respira. Mas você não paga pelo ar. Por quê? Porque o ar é de fácil acesso. Basta você inflar os seus pulmões e você tem ar, certo? Então, nós precisamos de um determinado esforço para que aquilo valha alguma coisa, para que alguém queira trocar aquilo, certo? E justamente a quantidade de esforço necessário, ele deve estar incluído no valor da coisa, ou seja, no preço daquela coisa. Porque senão, não vai ter um equilíbrio entre as trocas, né? É justamente por isso que o ser humano sempre utilizou certos itens ou certos objetos, certos bens materiais para serem utilizados como troca. Porque se requeria um esforço grande para consegui-los e, por consequência, você podia dar um valor maior para eles. E, portanto, tendo uma determinada quantidade daquele objeto, você conseguia ter muito dos outros, né? Por exemplo, se você tem, sei lá, 15 gramas de ouro, para você conseguir juntar 15 gramas de ouro, você precisa de uma determinada quantidade de trabalho. Você precisa cavar a terra, você precisa remover aquela terra, você precisa peneirar, lavar aquela terra de alguma forma, e você precisa separar o ouro da terra e de todos os outros minerais e metais que estão ali. E aí isso tudo dá um trabalho tremendo, né? E aí depois de muito trabalho você consegue 15 gramas de ouro. Então, suponhamos que para você produzir isso, você precisa de uma quantidade, né, vamos colocar aqui uma coisa completamente arbitrária, você precisa uma quantidade, digamos, 10 de trabalho, né, para conseguir aquelas 15 gramas de ouro. E aí, do outro lado, você tem uma plantação de trigo. E as pessoas estão ali cultivando trigo, plantando trigo, etc. Agora, suponhamos que com essa mesma quantidade de trabalho, ou seja, esse 10 de trabalho, que você precisa para cultivar 15 gramas, para conseguir 15 gramas de ouro, você consegue produzir, não sei quanto é que está o preço do ouro hoje, né? Mas suponhamos, você consegue produzir 100 quilos de trigo, tá? Chutando aqui, um número completamente arbitrário, 100 quilos de trigo. Então, veja, a equivalência entre uma coisa e outra, se formos tomar aqui somente a quantidade de trabalho, seria, para 15 gramas, eu tenho 100 quilos de trigo. Por quê? Porque para a mesma quantidade de trabalho, ou seja, eu fico 10 dias, suponhamos, coloco 10 dias do meu trabalho, eu ganho 15 gramas de ouro. E outra pessoa coloca 10 dias do trabalho dela, ganha 100 quilos de trigo, certo? Então, existe uma desproporção entre uma coisa e outra. Tanto é que nós observamos um fenômeno muito interessante, que se, por exemplo, num determinado ano, as pessoas conseguem lavrar muito ouro, né? Elas conseguem ganhar muito ouro. Então, as pessoas percebem, poxa, ouro é um mercado muito, muito lucrativo. Olha só, as pessoas faturaram nesse ano muito dinheiro no mercado de ouro. Elas estão ganhando muito dinheiro com isso. O que as outras pessoas vão fazer? Poxa, eu trabalhei tanto para conseguir isso. Se eu tivesse trabalhado esse mesmo tanto, eu tinha conseguido muito mais.
porque o ouro rendeu muito mais, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vender esse meu negócio, vou vender os maquinários aqui e tal, e eu vou vou montar uma mina de ouro. Ou então eu vou pegar isso que vou investir esse dinheiro em ações, em ouro, e as pessoas vão todas querer migrar para o mercado da mineração de ouro, para produzir ouro. O que vai acontecer? Nos outros setores, vai ter menos produção. E no setor de ouro, vai ter mais produção. O que vai acontecer no próximo ano? As pessoas vão produzir muito ouro, porque muitas pessoas pararam de trabalhar nas outras coisas e começaram a trabalhar para produzir ouro, né, ou para minerar ouro. E aí você vai ter nesse ano, então, muita produção de ouro e pouca produção de trigo, metal, etc. E aí, o que acontece? O ouro perde valor, certo? Você tem mais ouro, ótimo. Portanto, ele já não é mais uma coisa tão difícil de encontrar. Ou seja, você tem mais ouro, proporcionalmente falando, do que você tem de outras coisas, de outros bens. E você precisa igualmente dos outros bens, porque você não vai comer ouro, você não vai vestir ouro, você não vai morar em uma casa de ouro, você precisa das outras coisas também. Então, o valor tende a se equilibrar, buscar um equilíbrio sempre dessa forma. Aquilo que tem muito tende a perder o valor, né? E aquilo que tem em menor quantidade tende a ganhar o seu valor, desde que ela tenha um valor intrínseco real, né? É porque existem as bolhas, certo? Mas desde que aquilo tenha um valor intrínseco real, ou seja, ele seja útil para alguma coisa, como por exemplo o trigo é útil, né? Você precisa comer, então ele vai ganhar um valor, ele vai adquirir um valor. E isso tende a se equilibrar naturalmente, certo? Hoje em dia isso não se equilibra porque nós estamos num sistema de moeda fracionária, certo? Então, isso aqui daria um assunto bem extenso, na verdade, daria uma aula só para falar do sistema monetário como ele é hoje. Mas nós conseguimos entender o seguinte aqui, que nós podemos utilizar uma coisa para trocar por outra, e essa troca ela vai se dar numa determinada proporção entre o esforço que eu preciso para encontrar aquela coisa, e dentro desse esforço está justamente também a facilidade de encontrar, né? A facilidade de encontrar esse um equilíbrio, uma proporção, e isso entre todos os bens que são produzidos de alguma forma. Então, com base nisso, né, o católico ele chega à conclusão seguinte: existe um preço justo para as coisas. Eu não posso colocar o valor que eu quiser. Eu não posso colocar o preço que eu quiser nas coisas. Porque hoje em dia, né, no mercado liberal, se acredita o seguinte: poxa, eu produzi aqui um produto X. Vamos supor, um produto digital, como é comum hoje em dia, né? Cara, eu tenho um curso aqui. Qual vai ser o preço? Qual que é o critério que as pessoas colocam, né, eles têm em mente, eles têm em vista, para estabelecer o preço? Geralmente é o seguinte, qual o máximo que eu consigo cobrar e as pessoas ainda assim vão comprar? Ainda assim elas vão pagar por isso. Ou seja, qual é o maior lucro que eu consigo alcançar com isso? É a única coisa, geralmente, que se tem em vista. Por quê? Porque se tem a noção de que a propriedade ela é um bem absoluto, né? Desde que você tenha dinheiro, você tenha propriedade, você tenha riqueza, tá tudo certo. Mas não é assim. Não é assim que o católico deve ver as coisas. O católico deve olhar para esse bem deve ser utilizado de forma racional e tendo em vista o bem comum. Então, para que o bem comum aconteça, o que eu preciso? Preciso de justiça, preciso de equilíbrio, né? Eu preciso que as coisas sejam cobradas, que as pessoas paguem, que as pessoas desembolsem o dinheiro delas para pagar o valor justo daquilo. Ou seja, olha, isso aqui ele tem uma utilidade de X, ele tem uma determinada qualidade, ele tem uma determinada durabilidade, e ele me dá um determinado esforço, uma determinada quantia de esforço para produzir. Então, tendo isso em vista, nós conseguimos mais ou menos estabelecer um preço, né? Ou seja, você vai pegar os outros bens que são produzidos, qual a qualidade, a utilidade deles, o tempo de durabilidade, etc, etc, e qual o esforço que se tem para produzir isso. E aí você, com base nisso, faz ali mais ou menos um preço. Isso tende a ser ajustado de forma completamente natural, né? As pessoas, com o tempo, elas vão, trocam uma coisa, trocam outra. Poxa, isso aqui não vale
eu dar isso aqui por aquilo, porque pô, me deu mais esforço para ter isso do que para ter aquilo. Então, eu não vou trocar isso por aquilo. Então, com essa própria prática, as pessoas vão ajustando, o mercado ele tende sempre a se estabilizar de forma natural. É uma coisa muito interessante como a lei da economia funciona, né? Como eu disse, hoje não funciona assim porque existe muita roubalheira por trás dos panos, né? O sistema da moeda fracionária realmente é um crime tremendo, então as pessoas estão o tempo todo sendo roubadas, e é por isso que a coisa nunca se estabiliza, né? Nós estamos o tempo todo em cima de uma bolha, né? Mas no campo ideal isso nunca, né? Nunca deveria existir. Dentro de uma sociedade católica isso nunca deveria existir. Então, tendo isso em vista, formava-se a primeira noção que nós temos que ter em mente, questão do preço justo, ou seja, nós temos que olhar para os bens que nós temos e para aqueles que nós vamos vender, buscando sempre uma questão de justiça. Ou seja, o que eu ofereço e o que é justo que eu tenho em troca, né? Se eu estou vendendo um curso na internet aqui, sei lá, que me deu, sei lá, eu levei um mês para gravar isso aqui, e eu vou vender esse curso para 20 mil pessoas, faz sentido eu cobrar 3 mil, 4 mil reais por esse curso? Por sei lá, por um mês de trabalho. Claro, entra todas as outras questões, né? O tempo de formação, valiosidade do conteúdo, etc, etc. Mas a gente precisa buscar olhar qual o preço justo disso. O quanto a pessoa realmente se beneficia com isso, etc, etc. Para que se tenha um preço justo. Ou seja, querer enriquecer nunca deve ser a finalidade de uma atividade comercial. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Ao menos nunca deve ser a primeira finalidade. Ela sempre deve estar subordinada ao uso racional e à noção do bem comum, né? Então, esse aqui é um ponto. Outra coisa que era muito interessante também é que na Idade Média, então, nesse período cristão, se buscava sempre, ao máximo, diminuir os intermediários dentro de do processo, entre o processo de produção e consumo de um produto, a tendência sempre era diminuir os intermediários. Por quê? Porque cada vez que você coloca um esforço a mais nisso, na produção, ou né, nessa linha aqui entre a produção e o consumo, você aumenta o valor, né? Então, o que era o mais comum era que as pessoas comprassem direto do produtor, né? E não só direto do produtor, mas direto dos produtores locais. Era porque, se bem, claro, existia uma dificuldade natural do comércio, nós não estamos aqui dizendo que o comércio é uma coisa ruim, mas quando entra o comércio em jogo, você começa a entrar o seguinte, olha, essa pessoa não produziu isso, ela já comprou isso produzido, então ela pagou um valor por aquela mercadoria. E ela vai, evidentemente, se ela for vender, ela quer botar um valor acima, então o produto já encareceu. Quando você olha isso dentro do nível social, ou seja, as pessoas comprando isso, você começa a fazer o quê? Você começa a acumular o dinheiro num ponto e os outros lugares tendem a perder esse dinheiro, porque o dinheiro nunca vem do nada, né? O dinheiro nunca vem do nada, ele vem sempre do trabalho e do esforço das pessoas. Então, na prática, você tem pessoas produzindo, sofrendo, trabalhando, e esse dinheiro se acumulando numa pessoa, que nesse caso aqui é quem? O comerciante. Por quê? Porque você tem lá um pedaço de terra, aí você produz, sei lá, queijo. Nesse pedaço de terra você consegue criar tantas vacas. Você tem uma quantidade X lá de mão de obra, sei lá, suponhamos que trabalha você mais seus 5 filhos nessa produção. Então, você mais seus 5 filhos nessa propriedade, com esse número de vacas que vocês têm, vocês conseguem produzir uma quantidade X de leite e portanto, de queijo. Então, sei lá, vocês conseguem produzir 1000 peças de queijo num mês. E isso, dentro da visão católica, é o seguinte, olha, essas 1000 peças de queijo, elas tiveram um determinado esforço para ser produzido, elas, em comparação com o restante, né, então, por exemplo, a colheita de trigo foi assim nesse mês, então o trigo está em abundância ou está em escassez, né?
o algodão, etc., todas as outras produções, vai ter um equilíbrio ali entre essas coisas e vai surgir um preço justo. E aí, suponhamos, então, que o queijo vai estar valendo, sei lá, R$10 a peça. E isso é o mais barato que você pode encontrar. E quando você faz dessa forma, você tem o maior benefício possível para a sociedade. Porque o produtor, ele produziu, ele trabalhou, e ele vendeu o produto dele. Perfeito. Ele conseguiu o objetivo dele. Né? E outra pessoa que comprou vai obter aquele bem pelo menor preço possível. Ninguém sai lesado nessa conta, nessa equação. Né? O cara produziu trigo, o outro lá produziu, etc, etc. Cada um que vender cada coisa, ele vai ganhar exatamente aquilo que ele precisava ganhar, aquilo que era bom e justo ele ganhar pelo produto que ele produziu, e o outro não precisou trabalhar mais ou desnecessariamente para ter aquele bem. Ou seja, a troca é equivalente. No final das contas, você tem o seguinte: quem trabalha mais e quem trabalha melhor, quem consegue oferecer, por meio do seu trabalho, um produto de melhor qualidade, é quem vai enriquecer mais. Então, o que vai acontecer? Você vai ter no topo da sociedade aquelas pessoas que são mais nobres, mais esforçadas, mais honestas, mais dedicadas, mais talentosas, enfim. Você vai ter pessoas melhores, né? Mas quando você coloca o comerciante na jogada, lembra, nada contra o comerciante, inclusive, faz um papel bom. Mas entenda, é a tentação do comerciante e é o perigo que existe no comércio. Quando você coloca o comerciante na jogada, o que você tem? Poxa, esse comerciante, ele vai comprar de você. Normalmente, ele já vai começar fazendo o seguinte: olha, eu não vou comprar de você 1 ou 10 peças de queijo. Eu vou comprar 1000 peças de queijo. Não faz sentido você me fazer o mesmo valor que você faz para uma pessoa que compra uma peça. Já vai dar uma chorada no preço. E para a pessoa, para o produtor, que vivendo num contexto onde já existem muitos comerciantes, poxa, não tem condições dele sair e vender aquele queijo por aí. Porque as pessoas não vão vir procurar o queijo no produtor. Elas vão procurar onde? No comerciante. Ou melhor, o comerciante vai levar na casa delas. Então, ele não tem como competir com isso. Não tem como eu usar todo o esforço que eu tenho que usar para produzir o queijo e ainda me esforçar igualmente para vender esse queijo. Não tem como fazer isso, certo? Então ele vai ceder, ele vai vender mais barato. Então, ou seja, ele já não está mais vendendo o produto ao preço justo. Ou seja, o preço que é um preço justo pelo trabalho que ele realizou. Não, ele já está vendendo abaixo. Porque ele não tem escolha. Certo? Aí a pessoa, o comerciante, ele comprou aquelas 1000 peças de queijo lá da pessoa, lá, pagou, em vez de pagar 10, ele pagou 7 cada peça. Beleza. Mas suponhamos, ele vai vender por 10, ou por 11, ou por 12. Tanto faz. Quanto mais a ganância, pior, né? E aí ele vai no outro produtor, e ele vai comprar 1000 peças dele também. Aí ele vai no outro produtor, vai comprar 1000 peças dele também. Enfim, ele vai ter uma grande distribuidora e ele vai comprar o queijo de todos os produtores de queijo ali. E ele vai vender. Só que é o seguinte, a quantidade de pessoas e de esforço que você precisa para produzir o queijo é uma. Ou seja, aquele produtor ele só consegue produzir aquela quantidade. Mas o comerciante, poxa, é uma coisa sem limites para ele, né? Ele não precisa comprar terra, ele não precisa fazer construções, ele não precisa... É pouca coisa que ele precisa para simplesmente pegar aquele queijo e vender. Já precisa ter uma feira lá na cidade, e ele só, quantos queijos ele consegue vender num mês? Desde que tenha clientela, pode consegue vender 10, 20, 30 mil queijos, e, enfim, e quantas pessoas, e quanta propriedade, quantas vacas, enfim, seria necessário para produzir essas 30 mil, entende? Então, o que acontece? Você começa a pegar todo aquele esforço, todo aquele trabalho que se converte, então, em dinheiro e acumular na mão de certas pessoas
que estão ali fazendo negócios, né? Então, por isso que a tendência, não que seja uma coisa que tenha sido proibida, mas é porque simplesmente não existia dessa forma naquela época. E também não se colocava essa necessidade, porque todo mundo comprava nos lugares locais. Acontece outra coisa também. Quando você compra num ponto local, ou seja, você compra o queijo aqui do seu vizinho, ou da cara que mora aqui no seu bairro, sei lá, o preço é um. Mas se você compra de uma pessoa que está na outra cidade, é claro que o preço não vai ser o mesmo. Porque mesmo que o produto esteja aqui no mercado, teve alguém que teve que ir lá pegar esse produto e trazer para cá. Teve preço de combustível, né? Ou seja, preço de transporte, pessoas envolvidas nesse transporte, etc, etc, etc. O preço já aumentou. Se antes você pagava 10, agora você já não paga mais 10, você paga 15. Né? E assim tudo vai modificando, os custos começam a aumentar. Então, veja que a noção de bem comum, ela é muito difícil, mas muito difícil de se manter quando você começa a viver num sistema onde você tem muitos comerciantes. Os comerciantes, eles cumprem um papel muito importante, tá? Não vamos aqui, não estou denegrindo de maneira alguma querer falar mal dos negociantes. É só uma questão de realidade, é como as coisas funcionam. Uma das coisas importantes, por exemplo, que os comerciantes fazem é de poderem trazer certas coisas que naquela localidade não se produz, né? E que muitas vezes são necessárias. Então, por exemplo, teve um determinado momento que naquela cidade deu uma praga, morreu todo o trigo, não tem colheita de trigo naquele vilarejo. O que acontecia antigamente? Pô, as pessoas morriam de fome, porque não tinha outra forma, né? Era que todo mundo, para comer, dependia daquela produção de trigo. Não teve trigo, não teve que comer. Todo mundo vai morrer. Então, o que os comerciantes, qual o benefício que eles trazem, né, para a sociedade? Poxa, eles podem trazer o trigo de outro lugar e vender, né? Eles vão vender para aquelas pessoas. Se eles são católicos, eles vão vender, poxa, já que essas pessoas estão morrendo de fome, então eu vou botar meu preço lá em cima. Eles não têm opção, eles não têm o que comer, é o meu trigo ou nada. Então, eu vou botar o preço lá em cima. Hoje em dia isso acontece toda hora, né? Mas um católico nunca vai fazer isso. Tem que ter sempre a noção do preço justo. Olha, isso aqui lá custa tanto, lá custa X. Tá, eu tive meu esforço para chegar até aqui e tal. Então, claro, eu vou acrescentar isso aqui, mas eu não vou acrescentar muito além disso. Ou seja, o preço ele precisa ter um equilíbrio, né? Para que faça sentido dentro, para que você não... Porque, veja bem, quando você não faz isso, o que você acontece? Você está prejudicando o bem alheio. Você está justamente cometendo o pecado contra o sétimo mandamento. Esse é o ponto, né? Então, você está cometendo o pecado contra o sétimo mandamento. Você está prejudicando os bens alheios, né? E aí não é de uma pessoa ou outra. Se você vendeu para 1.000 pessoas, você prejudicou 1.000 pessoas. Um pouquinho em cada uma, né? Agora, soma isso, pô, você tá juntando pena sobre pena, né? Para você. Então, a coisa não tá boa para você. Então, pelo que nós falamos aqui, já deu para entender bastante como era a noção de economia na sociedade. Ou seja, buscava-se sempre o que era melhor para todos, o que era o melhor para a comunidade humana, ou seja, para o bem comum. Então, existiam medidas econômicas, né? Existiam medidas econômicas de, por exemplo, você proibir que alguém aumentasse o preço além de uma determinada medida, e para que isso fosse realizado de maneira eficiente, existiam as guildas. Né? Então, a guilda era, assim, utilizar essa palavra, na verdade, até fazer denegrir a noção de guilda, né? Mas para ajudar as pessoas a entender um pouquinho, hoje nós temos os sindicatos, que não chegam nem perto do que era uma guilda. Né? Sindicatos, hoje em dia, a maioria são interesses muito alheios ao bem dos profissionais daquela profissão. Mas as guildas, elas eram feitas, então, por integrantes de uma determinada profissão, né? E ali dentro eles estabeleciam padrões de qualidade, eles estabeleciam normas de formação daquele profissional. Então existiam ali os mestres, né? Existiam
uma hierarquia de pessoas que haviam se desenvolvido naquela profissão, que dominavam as técnicas da forma mais excelente, que já tinham trabalhado muito tempo, que tinham, sobretudo, demonstrado a sua honestidade no exercício daquela profissão. E aí eles se tornavam mestres, né? E aí dentro dos tinham os juízes, etc., que eram as pessoas que iam julgar, né? Então, se você, para trabalhar num determinado ofício, por exemplo, você queria ser sapateiro, naquela cidade, você precisava estar inscrito numa guilda, né? E, da guilda dos sapateiros. Aí lá você ia fazer uma formação para garantir que você tinha os requisitos mínimos para exercer o ofício de sapateiro, e essa guilda ela ia analisar justamente como que estavam as condições econômicas do momento, e ia dizer, olha, esse serviço aqui vale tanto, esse serviço aqui vale tanto, esse serviço aqui vale tanto. Por quê? Porque elas eram pessoas que tinham exercido aquela profissão por muitos anos, então eles sabiam exatamente qual era o esforço necessário para fazer aquilo, né? Eles sabiam quais eram os materiais que se utilizavam, quais era o valor desses materiais, etc. E com base no que estava acontecendo ali no momento, né, como eu disse, nesse equilíbrio entre a produção dos bens, se estipulava ali um preço, então, que seria o preço justo daquele produto. E a pessoa não poderia nem vender acima nem abaixo desse valor. Porque se você querer se vender abaixo também, você estava prejudicando. Ou prejudicando a si mesmo, ou prejudicando as outras pessoas da mesma profissão. Porque as outras pessoas, ao invés de ir no sapateiro que está ali mais próximo da casa dela, né, eu vou lá no outro bairro, porque lá o cara faz mais barato. Entende? Só que é o mesmo trabalho. Então, como é que você pode fazer mais barato se o trabalho é o mesmo que o outro está fazendo? Então, o que você faz? Você começa a querer fazer uma concorrência, não mais com base na qualidade do seu serviço, na qualidade da entrega, mas num preço mais baixo. E o que leva a isso? Bom, então vamos baratear. Poxa, para baratear, o que eu preciso fazer, então? Preciso comprar material mais barato. Como é que eu compro material mais barato? Comprando material de segunda qualidade, terceira, quarta, quinta linha. É o que nós temos hoje. Hoje em dia, é muito difícil comprar algo que tenha realmente uma qualidade, uma durabilidade. É muito difícil. Por quê? Porque se a pessoa quiser fazer algo de qualidade, ela não vai conseguir entrar no mercado. Por quê? Porque todo mundo vende no seguinte princípio: o mais barato possível. Então você pega o material mais vagabundo que tiver, desde que dê para fazer o mínimo aquilo que é preciso ser feito com esse produto, vai embora. É aí que as pessoas compram, aí, sei lá, você usa um mês, aquilo quebra, você compra outro, e é assim que vai. É assim que funciona. Nunca pense na qualidade, porque você não tem a noção de preço justo. Você tem só a noção de que o que importa é vender. Vender mais pelo menor preço possível, ou seja, lucrar. O que importa é lucrar. Então, as guildas, elas impediam que isso acontecesse. E muitas outras coisas. Elas impediam que fraudes acontecessem, que elas conheciam o processo de fabricação e de produção daquilo da melhor maneira possível. Então, elas tinham o direito de chegar na oficina da pessoa. Deixa eu ver como é que você está fazendo esse sapato aí. O que você está usando aí? Vamos ver. Deixa eu dar uma olhada nesse sapato aí para ver como é que está usando. Se eles identificassem alguma fraude, alguma coisa que estivesse diminuindo a qualidade ou qualquer coisa do tipo, essa pessoa ia ser punida. Eles tinham esse poder, né? A pessoa ia ser lá, ia ter que levado lá, ficava acorrentado lá em praça pública lá, né? Para todo mundo ver que ele estava roubando as pessoas, que ele estava fraudando, que ele estava fazendo produtos de péssima qualidade e vendendo para as pessoas pelo mesmo preço de outros produtos. Enfim, ele estava interessado em lucrar e não interessado em oferecer o seu serviço para a sociedade e ganhar aquilo que era justo que ele recebesse. Então, isso era feito com tudo: barbeiros, padeiros, sapateiros, alfaiates, pedreiros, carpinteiros, etc. Tudo. Né? Hoje em dia, você contrata um pedreiro, qual formação que seu pedreiro tem? Ele trabalhou como servente de pedreiro durante um tempo, e aí chegou um dia, bom, eu acho que eu consigo fazer isso aqui. E ele foi lá na cara, na coragem, se atirou e começou a fazer. Muitas vezes ele está aprendendo a fazer as coisas na sua casa, na sua obra, né? E aí, por isso é tão comum você ver o pedreiro fazendo burrado o tempo todo, né? Fazendo coisa errada o tempo todo. Mas, numa sociedade onde você tivesse uma guilda de pedreiros, isso nunca aconteceria. Porque, você está trabalhando de pedreiro aí? Sim. Você tem licença para trabalhar como pedreiro aqui? Você tem formação para isso? Ah, não tem. Então,
nesse território que você não pode trabalhar. Aqui você está sob o comando da guilda tal, e nós temos aqui os mestres, né? E eles são quem pode te dar o certificado. Você vai ter que, se você quiser trabalhar com pedreiro aqui, você vai ter que estudar, começar do zero, aprender lá todos os processos, para que quando você for trabalhar aqui na nossa cidade, você consiga oferecer um trabalho de qualidade. Né? Você não pode vir aqui e querer fazer uma casa do jeito que você quiser. Não, você tem que seguir um certo padrão. Né? Então, isso servia para tudo, né? Então, existiam muitas medidas dessa forma na Idade Média, coisas que hoje em dia são completamente impensáveis, né? Mas não é porque elas são impensáveis, ou seja, que elas não são realizáveis no contexto atual, que elas deixam os princípios, como eu disse, deixam de ser válidos. Né? Isso vale para tudo aqui, né? Eu estou falando aqui, mas eu acredito que vocês já consigam raciocinar. Poxa, então quer dizer que eu preciso, em tudo que eu fizer, procurar o preço justo. Quer dizer que eu não posso oferecer uma coisa de menor qualidade, não posso querer levar vantagem em tudo. Ou seja, eu devo querer sempre fazer uma troca justa, seja no que quer que eu faça. Se eu trabalho, se eu vendo a minha hora de trabalho, sei lá, se eu trabalho de garçom, eu propriamente não produzo nada, eu ofereço um serviço. A pessoa está me pagando X por esse serviço. Então eu tenho que me dedicar o melhor possível a entregar o melhor serviço que eu puder. Isso que é o justo a ser feito. Afinal de contas, a pessoa está trabalhando pelo seu tempo. Né? Claro que um católico ele nunca vai poder ficar matando tempo, fazendo trabalho de má vontade, enganando o chefe, né? Sei lá, vou fazer de conta que eu estou trabalhando quando na verdade eu não estou. Enfim, são coisas óbvias. Também existia a proibição da usura, né? A proibição de você ganhar dinheiro com dinheiro. Ou seja, eu empresto dinheiro para você e depois de um tempo você vai me devolver esse dinheiro e mais uns juros. Né? Então, isso era proibido também na cristandade. Isso aqui, de forma geral, né, é proibido dentro da moral católica, a usura. Por quê? Porque você não está produzindo bem nenhum. Você está simplesmente ganhando dinheiro de dinheiro. Né? Então, ou seja, você tem o dinheiro guardado, e porque você tem esse dinheiro guardado, você ganha mais dinheiro. Então, ou seja, as pessoas, porque você tem esse dinheiro, o que acontece na prática, na realidade, é que as pessoas pegam o esforço, o trabalho delas, e então convertem em dinheiro e dão esse dinheiro para você, porque você tem esse dinheiro guardado. Né? E porque você emprestou, é claro, para outra pessoa. Então, é claro que dentro de uma medida razoável, isso poderia acontecer. Né? Uma medida módica, modesta, né? Você ajudar uma pessoa ali, você ganha o dinheiro de volta em uma quantidade que seja realmente pequena, né? Que de maneira alguma vai fazer você enriquecer com aquilo ali, é tolerado, né? Especialmente se existe um risco envolvido. Né? Você emprestou dinheiro para aquela pessoa fazer um investimento, ela vai ganhar, vai gerar um valor para aquilo com a sociedade, para a sociedade, mas para isso existe um risco, pode ser que o dinheiro seja perdido completamente, você nunca mais tem esse dinheiro, enfim. Aí sim você pode ter um juros, mas sempre são juros pequenos, né? Porque afinal de contas você não está trabalhando, você não está produzindo valor, você simplesmente pegou um dinheiro guardado e é por isso que você está ganhando esse valor. Então, basicamente é isso, né? Nós, com base nesse conhecimento, como eu disse, nós não focamos nessa aula no que nós não podemos ou não devemos fazer. Tudo isso você consegue ler de forma muito simples aqui no Catecismo, mas com base nesse conhecimento você consegue entender de forma muito mais clara por que nós não devemos fazer essas outras coisas, né? E que não é simplesmente eu não roubar, não é simplesmente eu não fraudar ninguém, enfim, mas eu ter noção do que é o dinheiro, né? do que são os bens materiais, né? E como deve ser a troca deles dentro da sociedade de forma justa. Tá certo? Boa noite, Marcos, tudo bem? Então é isso, meus amigos. Se alguém tiver uma dúvida, por favor, fale agora. Vou dar um tempinho aqui para vocês, se alguém tiver alguma dúvida. Bom, então é isso, meus amigos. Uma ótima noite a todos e nos vemos na próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.